microfisioterapia é uma técnica francesa de terapia manual, em que a gente vai buscar identificar com as mãos tudo que o corpo guarda em relação a algumas memórias, sejam elas de traumas físicos, psíquicos, emocionais, que podem ter acontecido em qualquer época da vida. E isso em algum momento pode se manifestar, sejam em dores, em doenças, em alterações comportamentais, né, de acordo também com as vivências de cada um. É uma técnica que ela foi desenvolvida então na França por 2 franceses e fisioterapeutas e osteopatas. E o que eles acreditavam? Eles começaram a perceber, na verdade, que eles, dentro da fisioterapia convencional, eles iam tratar algumas alterações, alguns sintomas, e em algum momento aquilo, tinha uma recorrência. Então eles começaram a investigar o porquê daquilo e eles começaram a ver que até então eles estavam tratando basicamente os sintomas e que seria importante identificar a causa, o que eles chamam hoje de causa primária, origem inicial de qualquer evento. A partir do momento que você identifica a causa e a origem, você consegue ter a cura mesmo daquele processo e daquela alteração. É uma técnica que surgiu na década de 80, então eles iniciaram esses estudos a partir de 80, e é uma técnica que ainda está em evolução, então querendo ou não é uma técnica relativamente nova. No Brasil ela tem cerca de 15 anos, e agora realmente que a gente está vendo uma maior difusão, até por conta dessa mudança, desse panorama, do que as pessoas têm buscado mesmo e da maneira como que elas têm observado e identificado, as causas realmente desses problemas. Então hoje a microfisioterapia ela vai abordar diversos problemas, desde alterações físicas, então temos aí as lombalgias, cervicalgias, além de problemas articulares, musculares. Além disso, problemas comportamentais, psíquicos, então a gente pode colocar a questão de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, alterações, distúrbios do sono, dos mais diversos, problemas de pele, então qualquer tipo de alteração na pele. Além disso, enxaqueca, alterações hormonais. Então, numa primeira sessão, a gente faz com o paciente uma anamnese, que seria uma avaliação. Então, o que é mais importante, o que ele está buscando, se existe uma queixa principal ou não. Não necessariamente tem que ter um diagnóstico médico de comprovação de alguma coisa. E nessa primeira sessão, a gente já faz essa primeira avaliação e já começa o tratamento. Então, em que se baseia? A gente vai identificar, através das mãos, as memórias, e a partir disso a gente vai investigar tudo que o corpo guarda em relação a essas memórias, que é o que dentro da fisioterapia a gente chama de cicatrizes patológicas. Então, é a questão de identificar no corpo a partir de onde que elas vieram, quando, porque é possível para a gente datar em que época que esses eventos aconteceram, e no próprio corpo a gente dá um novo estímulo, e esse estímulo a gente segue. Os franceses, ao desenvolverem a técnica, eles desenvolveram uma série de mapas, criaram uma série de mapas, que eram os mais frequentes, os mais comuns para eles ali, e são mais de 100 mapas, e a partir desses mapas é que a gente vai relacionando o ponto de bloqueio e dando um estímulo específico de acordo com esses mapas. Então, o que a gente vai identificar, através das micropalpações? Então, são toques bem sutis, bem suaves, e a gente vai identificando exatamente um bloqueio mesmo. O que seriam esses bloqueios? O que a gente percebe? Existe uma energia no corpo, de uma maneira geral, e a gente precisa fazer um determinado movimento com as mãos. Em uma região a gente não consegue executar aquele movimento. Então existe uma alteração da vitalidade naquela região, e a partir disso é que a gente vai começar a pesquisar nos mapas, É o que vai dar o norte para a gente do que a gente vai precisar identificar. São necessárias, em média, 3 a 4 sessões. Então, o tratamento ele se baseia nessas 3 a 4 sessões, e a gente pede um intervalo de 2 meses entre uma sessão e outra. A gente sabe que essa resposta é muito individual,
Então, tem pacientes que logo numa primeira sessão eles já conseguem ver melhora completa, né, da queixa ou do problema até então apresentado. Em alguns casos, realmente é necessário um pouquinho mais. Então, o que é importante? Essa sequência, essa continuidade, né? Eu vou acompanhando de acordo com o feedback que o paciente vai me dando a respeito, né, daquela queixa em específico. E a partir dali, né, a cada 2 meses, é que a gente vai progredindo. Então, no primeiro momento, é como se a gente começasse a identificar o que está mais superficial, aquilo que realmente o corpo permite que as pessoas saibam e consigam resolver num primeiro momento, para depois darmos continuidade. Mas isso, lógico, de acordo com a resposta de cada um. Essa questão de datar que a microfisioterapia faz, até para tornar consciente para as pessoas alguma coisa, elas podem vir desde a hereditariedade até os dias atuais, e a gente percebe que ao longo da vida a gente vai vivenciando inúmeras situações, né, experiências, muitas delas difíceis. Essas experiências, algumas delas o corpo consegue por si só se recuperar, outras não, que é o que fica registrado. E o que a gente observa? Essa soma de sentimentos, de experiências que foram mais difíceis, eles vão começar a se manifestar. Então, quando você me coloca a questão, né, se a microfisioterapia é capaz de curar qualquer doença, qualquer alteração, o que a gente coloca dentro das bases mesmo da microfisioterapia, uma delas é a autocura. Então, o que você promove? Todas as pessoas elas têm condição de se curar de qualquer coisa, né? Depende de como isso é abordado, de como isso é entendido, de como isso é visto por cada um. Mas existe essa capacidade dentro de cada ser humano. Desde Hipócrates, isso já era colocado como a questão de energia, né? Energia vital. Essa energia vital todo mundo tem condição de se restabelecer de qualquer coisa. O que a gente sabe hoje, dentro da microfisioterapia, a gente tem algumas limitações, até por conta de ser uma técnica nova. Então, doenças neurológicas já em fase de evolução, de mais tempo, mais crônicas, ainda existe pouca comprovação, embora eu atenda pacientes neurológicos com resultados muito satisfatórios. Então, eu acredito isso, é possível para todo mundo se curar, sim, de qualquer coisa, mas a técnica se vê limitada até por questões de estudos, por enquanto. Uma criança que eu atendi era um menininho de 5 anos, com uma psoríase bem grave, já tinha procurado inúmeros profissionais, dermatologistas, e eles nunca chegavam ao tratamento final, à cura dessa psoríase, né, dessa criança. Então, a mãe, no primeiro momento, também muito apreensiva, né? Essa criança em específico, ela já estava com essa psoríase instalada em praticamente todas as articulações do corpo. Foi um caso bem mais grave de psoríase, em que realmente foram necessárias aí 3 sessões, e após essas 3 sessões, as lesões desapareceram. E de todas as articulações. E a mãe me conta que assim, ela nunca mais precisou passar nem hidratante, né, nessas regiões, porque realmente a criança tinha se curado, tinha se restabelecido e não tinha mais problema nenhum. Inclusive o dermatologista hoje me indica muitos pacientes por conta desse resultado. Então, são coisas aí que até então eles abordam no consultório, e esses casos de um pouco mais difícil resolução eles têm encaminhado para a microfisioterapia.